Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo. A pastora Flor de Lis é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, também cantora da nossa MK Music. O pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva. O pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção, em Éden. E também presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti. Todo mundo já aqui no nosso estúdio, preparadinho para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes nos conta: mamãe sempre foi problemática, mas ao se converter, isso se tornou ainda pior, diz a nossa ouvinte. A atitude dela é de um fariseu. Afronta todo mundo e ainda diz que quem tocar nela será amaldiçoado por Deus, já que ela é uma ungida. E mãezinha tranquila, hein? A mãezinha, o que você acha? Conhece alguém assim? Conhece? Conhece alguém que tem um temperamento assim, tem um comportamento desse jeito? O que você acha sobre esse assunto? O que fazer com gente que se esconde atrás da Bíblia para agir como quer? Pergunta a nossa ouvinte. Todos nós temos um pouco de fariseus? Existe um farisaísmo espalhado por aí? Existem pessoas que se comportam de um jeito, mas tem um discurso que é de outro jeito completamente diferente? Como não cair na armadilha de se achar melhor que todos só porque somos chamados de filhos de Deus? Eu quero ouvir a sua opinião, quero contar a sua história, quero que você participe conosco aqui do nosso Debate 93. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Marcelo, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. O senhor destacou da frase inicial, mamãe sempre foi problemática, a parte que segue a esta frase, mas ao se converter, isso se tornou ainda pior. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, eu questiono a conversão dessa irmã, porque é o primeiro caso de conversão que eu vejo que gera mudança negativa ao invés de mudança positiva. E eu questiono por alguns motivos. Em primeiro lugar, a conversão, ela é uma ação do Espírito Santo que obrigatoriamente vai gerar algumas consequências positivas na vida da pessoa, ainda que seja a médio prazo. Essa ação do Espírito Santo vai tirar o coração velho, o coração de carne, botar um coração novo com um desejo novo, com uma vontade nova, e aos poucos vai matando todos os vestígios da carne antiga e pondo os desejos novos de Deus. Com isso, automaticamente, ela vai morrendo para a velha vida, porque ela tinha de ruim, e vai renascendo para uma nova vida de glória, cheia da vontade de Deus, cheia do Espírito de Deus. Portanto, ela continuar do jeito como estava ou ficar pior, para mim é incompatível com o conceito de conversão. Em segundo lugar, Jota, a Bíblia ela é muito clara naquilo que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. O que é a igreja visível? É a igreja constituída de joio e de trigo, de pessoas que estão lá, mas não são convertidas, e de pessoas que são verdadeiramente convertidas. E o que é a igreja invisível? É a igreja que Deus conhece, que é composta basicamente de todos aqueles que são verdadeiramente crentes. Mas enquanto estamos nesse mundo, tem gente dentro da igreja que frequenta a igreja, conhece todas as músicas da igreja, conhece toda a liturgia da
igreja, mas que de verdade nunca se converteu. Ou seja, pode existir muitos casos de gente que se parece com crente, mas não é crente. É bom lembrar que a Bíblia diz que a árvore boa, ela dá bons frutos. Isso é uma obrigatoriedade. Se converteu, mudanças positivas vão ocorrer, ainda que estejam a médio prazo. A velha vida vai passar, ainda que esteja a velho prazo. É impossível alguém se converter e ficar pior do que era antes. Pastor Luiz Suete, a sua opinião sobre esse assunto, querido, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Ao se converter, ela se tornou ainda pior, vamos lembrar que a perspectiva da filha, né? O horizonte é da filha para a mãe. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia a todos os debatedores, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nós temos aqui alguns aspectos, né? Nós temos alguém que se converteu, ou seja, estar na igreja. Eu também questiono essa expressão, se converter, porque frequentar uma igreja ou estar membro de uma igreja não significa que a pessoa mudou, que a pessoa se converteu, né? Então, o primeiro aspecto. O segundo é um conflito familiar. Nós temos muitos conflitos de gerações. Ela não está falando de uma amiga, ela não está falando de uma colega de trabalho, ela está falando da mãe dela. E isso se torna ainda mais latente quando o conflito está dentro de casa. Por quê? Porque é alguém que você vê diariamente, que você convive diariamente. É impossível não observar isso. Então, meu querido ouvinte, você que está caminhando, né, você que está começando a viver uma experiência com Deus, e seja com o seu coração aberto para que Deus possa fazer a obra que Ele começou. Eu quero fazer a menção de Filipenses 1:6, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Ou seja, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, o caminhar com Deus tem de nos tornar pessoas melhores do que nós éramos antes. Pastora Flor de Lis, ouvindo também a sua opinião sobre esse assunto, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. Como os pastores que me antecederam já falaram, ouvir e não praticar é como está escrito lá em Mateus 7:26, que é como insensato. Então não houve nesta moça uma conversão de fato, de verdade, porque conversão é girar completamente a vida, é se modificar de dentro para fora, não é de fora para dentro. A mudança tem que vir de dentro para fora. Se a pessoa é de um jeito e permanece daquele jeito, não houve um real encontro com Jesus, está acontecendo uma ausência da comunhão divina. Porque tem que haver transformação. Já fala que o evangelho é transformação de vida. O que você fazia não faz mais, o que praticava não pratica mais. E não sou eu que tenho que dizer que sou evangélica, que sou crente, é quem convive comigo, é quem mora dentro da nossa casa que tem que olhar para nós e dizer: ela mudou, ele mudou. Não adianta se modificar dentro da igreja, tem que se modificar dentro da sua casa, no seu convívio pessoal. Pastor Paulo Dias, muito bom dia, seja bem-vindo, também ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querido. Bom dia, JR, aos debatedores também, um beijão pro turma lá da Igreja Batista Central lá em Brasília, e falar aos irmãos que tem de existir, né, a metanoia, a mudança de mente. Não é? Quando a gente se converte de verdade, não se convence, né? Às vezes se convence das práticas, se convence que é o melhor caminho, a gente se convence de que a palavra de Deus, ela está correta, mas isso tem de redundar numa mudança, né? no nosso cotidiano, no nosso viver. Se nós andamos em espírito, temos que viver também em espírito, não é? A atitude ela fala sobre isso, o testemunho que essa mãe dá é totalmente para a filha, né? Que ela está convivendo, pernicioso. E a gente conhece a boa árvore pelo seu fruto, não é? Então, entender justamente isso, não é? Parar para analisar justamente isso aqui, talvez um pouco de fora, não é? Não convivendo nessa família, nesse conflito, como muito bem falou o pastor,
né? É muito difícil a gente entender essa conversão, porque quando a gente se converte, nós mais parecemos com Jesus do que nós mesmos. As nossas atitudes, elas modificam, né? Nossa intrepidez, de repente a nossa palavra dura, né? Aquele homem intempestivo, é como o próprio fruto do Espírito diz, a temperança. Somos pessoas temperadas. Olha aqui, uma de nossas ouvintes no nosso WhatsApp disse: meu Deus, isso parece até implicância, mas esse tema é a cara da minha sogra. Eu, na verdade, não conheci a minha sogra antes de ser convertida, mas acho que deveria ser até melhor do que antes. Agora ela se diz convertida, mas o testemunho, aí é aquela expressão que a gente utiliza no nosso meio, né? Só Jesus. Então nós temos aqui um retrato, como temos um quadro que aponta para uma pessoa que tem um comportamento diferente. A nossa ouvinte continua. A atitude dela é de um fariseu. E essa é uma expressão que depois ela repete mais adiante. Nós vamos entender o que é fariseu aqui dentro desse contexto e também dentro do contexto bíblico mais adiante. Mas agora ela diz assim: afronta todo mundo e ainda diz que quem tocar nela será amaldiçoada por Deus, já que ela é uma ungida. E aí, companheiros, eu queria ouvi-los sobre esse assunto, porque quando a pessoa diz que é ungida do Senhor, ela tem como base essa perspectiva: não toqueis no ungido do Senhor. Mas de um ungido do Senhor, supostamente ungido, pode tocar em outros, inclusive em outros ungidos? O primeiro sinal de uma pessoa ungida é a conversão, né? Quando ela se autodenomina, eu sou ungida, numa espécie de terrorismo gospel. Olha, eu posso fazer tudo sem limites e não vai haver consequências. Em primeiro lugar, a unção traz responsabilidade. Nós temos o exemplo clássico de Saul, que foi ungido. Quem escolheu Saul, né? Foi o Senhor, deu direção a Samuel, ungiu e tudo mais, e depois ele enfiou os pés pelas mãos. Então, a pessoa ser ungida não exime a pessoa de responsabilidade, e a pessoa não pode pegar e chamar isso para si. Mas eu quero aqui também, como lido diariamente com pastores, fazer um alerta a pastores, a pessoas mais antigas. Tem muita gente por aí também fazendo coisa errada, usando expressões erradas, porque começa a estar num círculo vicioso. Ela começa a ver isso também em outras pessoas, vendo essas expressões em outras pessoas, e elas vão propagando isso. Olha, eu não posso porque eu sou ungido, eu sou isso, eu sou aquilo. O primeiro sinal de alguém ungido é convertido. Jota, pois não, pastor, pois não. Existem algumas questões sobre essa expressão ungido do Senhor, que essa expressão parece que hoje em dia ela traz mais problemas do que soluções. Só quero lembrar o seguinte: a expressão ungido ali no caso de Saul era uma expressão de autoridade. Ele era autoridade sobre a terra, ele era o rei. Então, Davi, ele respeita a autoridade. Quando ele diz ungido, ele não está falando de um crente cheio do Espírito Santo. Ele está falando de uma autoridade. Então, ele respeita a autoridade superior sobre ele. Só que esse respeito tem limites. Por quê? Porque Davi, ele não mata Saul, mas ele questiona Saul. Porque ao sair da caverna, ele vira e diz: olha, por que você está me perseguindo? Eu sou inocente, eu poderia ter te matado, mas não te matei. Então, ele questiona o comportamento errado de Saul. Portanto, eu devo ter respeito pela autoridade superior, mas se a autoridade superior estiver errada, eu devo questioná-la. Só um detalhe, Jota, que se essa história de ungido do Senhor, eu quero só fazer uma pequena observação, se essa história de ungido do Senhor fosse algo realmente real, nós não teríamos tido reformas protestantes, nós não teríamos tido nada disso, porque uma das questões da reforma protestante é que Martinho Lutero se volta contra a autoridade superior, que era a autoridade do Papa. Ele era católico, se volta contra o Papa. Então, em tese, ele se voltou contra o ungido do Senhor. Mas por quê? Porque o ungido estava errado e ele ousou questionar o erro. Então, você pode sim questionar o erro, lembrando que o ungido no Antigo Testamento é quem tinha autoridade superior sobre outra pessoa, não era alguém cheio do Espírito Santo. E parece muito mais, né, essa questão da autoridade, dessa, né, a autoridade ou até autoritarismo, talvez fosse até a melhor palavra, né, para o que ela usa com os outros, né, buscando dentro da palavra buscando dentro da palavra de Deus, né, essa palavra para o seu próprio fim. Né? E o que a gente vê que realmente quando nós nos convertemos, quando nós temos essa aparência com Deus,
nós nos tornamos mansos muitas das vezes. A nossa consanguinidade, né? Às vezes, nossa consanguinidade em determinadas situações, né? A gente fala assim, caramba, como é que eu não agiria assim em um outro tempo, em uma outra forma? Não é a questão do afrontar alguém. E esse farisaísmo talvez possa ser justamente esse questionamento, porque talvez ela possa ser uma coisa no ambiente de igreja e talvez não seja aquilo que ela viva dentro de casa. E o interessante seria, né, um bom período, né, numa escola bíblica dominical, porque usa determinadas coisas, né, mas parece que não há aquela absorção da palavra, né, você aprender na palavra, porque nós aprendemos na palavra, é quase que impossível que a gente não tome uma outra atitude que não é essa. Também tem que ver pro lado dessa mulher, porque todas as pessoas que se tornam amargas, elas se tornam provocativas, elas se tornam ofensivas, elas são agressivas e são difíceis para lidar com esse tipo de pessoas. Mas é porque lá atrás houve uma razão, houve um motivo que tornou essa pessoa desse jeito. E ela está tentando, aqui fala que ela foi à igreja e aceitou Jesus. Pode ser uma tentativa de querer mudar e não está conseguindo. Ela pode estar tentando mudar, porque o evangelho é pregado, é dito que o evangelho é mudança, é transformação, é renovação da mente. Então o ato dela ter ido à igreja, ter aceitado Jesus, pode ser também o ato de eu quero mudar, mas também não está conseguindo e continua sendo a pessoa provocativa, ofensiva, agressiva, insuportável de convívio. Então nós temos que olhar pelos dois lados, tanto para a pessoa que está convivendo com essa mulher problemática, que é essa filha, e também olhar para o que tornou essa mãe, isso aí que ela está falando. Agora, tem gente, companheiros aqui, que a pessoa está numa caminhada, né? A pessoa está num processo de amadurecimento. E tem pessoas, por exemplo, que um ouvinte conta aqui o seguinte, que ela e a mãe oraram muito pela conversão do irmão. E o irmão se converteu, olha que benção. Só que depois o sujeito ficou chato demais. Entendeu? Ela diz o seguinte, que elas reuniam as pessoas na casa da mãe, faziam um churrasco, e aí tinha sempre uma palavra, entendeu? Oração, reunia as pessoas e depois tinha o bate-papo. Agora, depois da conversão dele, ele é que fala. E diz que o negócio é tão longo, que ninguém quer mais ir lá, entendeu? Que ninguém aguenta mais o... carne toda, né? Você tá entendendo? Então, existem pessoas, vocês sabem disso, que tem pessoas que dão assim, não é que é exagerado, cada um tem o seu jeito. Se o camarada tá lá, ele, a mulher e os filhos, e na casa deles é assim, entendeu? É o jeito da casa deles, maravilha. Pro convidado é estranho, mas o convidado, ele é convidado. Agora, já há uma divergência interna. Estou dizendo isso no sentido seguinte, olha, existe um tempo que a gente vai dizer, há tempo para todas as coisas, vamos aproveitar bem a oportunidade, vamos aproveitar com inteligência, tem o tempo antes, come, depois faz o culto, às vezes o culto depois, entendeu? É mais tranquilo, o pessoal tá com fome. Você imagina bem a churrasqueira ali, hein? Hein? A carninha ali e o camarada, não, porque isso, aquilo, você diz, rapaz. Igual a oração pelo alimento, né? Ora pelo alimento e ficam lá 1 hora orando pelo alimento. Eu acho o seguinte, eu acho que em primeiro lugar essa mãe e essa filha devem dar graças a Deus pela conversão do filho. É verdade. Eu acho que é melhor você ser radical pro bem do que radical pro mal. Segundo lugar, a Bíblia fala daquilo que nós chamamos, a Bíblia descreve aquilo que nós chamamos de primeiro amor, que é essa paixão por Jesus. E muitas vezes essa paixão por Jesus, ela toma o ser humano de tal forma que ele perde a noção das coisas. Eu acho que é uma questão de ajustar, e ajustando aos poucos, ajustar sem quebrar, ajustar sem machucar, ajustar sem ferir, para que ele não fique pensando, poxa, eu tô na igreja e eles não querem que eu fique na igreja, eu tô pregando, eles não querem que eu pregue. É uma questão de ajuste. É verdade. Ele deve estar naquele foco do primeiro amor. Isso. Quando a pessoa aceita Jesus, ela fica naquela ansiedade de mostrar que aceitou Jesus, que está na igreja, que quer fazer a diferença, quer ganhar a família toda. Ela quer ganhar todo mundo para Jesus também. Ela se converteu e quer ganhar todo mundo. Então tem que ter um equilíbrio aí e tem que ensinamento com calma, com amor, com carinho, sem ofensas, para não tirar ele da presença de Deus. Celebrar esse tempo, entendeu? Né? Celebrar esse tempo e entendendo. De repente alguém corta a palavra dele de uma forma alegre. Isso aí, agora vamos pro churrasco, depois você volta a falar.
biblicamente, Oh, glória a Deus, dá um glória a Deus no meio da palavra, assim, dá um glória a Deus. Olha, essa palavra vai continua depois, essa mesma palavra que está na bênção. Agora vamos comer primeiro, que tá todo mundo com fome. Amém. De uma forma alegre, brincando, pra não A pastora Flor de Lis falou isso já com uma certa experiência, hein? Esse questionamento, né, até vem da questão de que aquele que é forte tem que saber entender muitas das vezes aquele que está caminhando, começando na caminhada, assim, pô, de repente eu já fui assim também, e entender esse questionamento. A gente estava, um dia desse nós recebemos uma denúncia, né, e foi até um pouco engraçado, de um pastor que estava fazendo um trabalho no presídio, né, e um traficante lá se converteu, e ele ficou espantado porque na outra semana quase todo mundo da cadeia estava convertido, né, porque ele falou assim, não, se o chefe se converteu, então, é bom me converter, né? Existe esses questionamentos. Se o chefe se converteu, todo mundo está convertido, todo mundo de Bíblia, mas a gente questiona determinadas coisas pela imposição. Ó, teve uma música que aceitou Jesus, chegou em casa, o marido não era crente, ele tomava cerveja, tinha cerveja na geladeira, ela jogou tudo fora, quebrou tudo. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí, e quando tiver, tem que ter ensinamento da palavra na igreja, ensinar a pessoa que ela se converteu, mas o marido não, e ela tem que respeitar. Exatamente. A casa é dos dois, pertence aos dois, então tem esses exageros, sim. E tem ensinamentos errôneos em muitas igrejas, sim, ensinamentos errados. Ensinam as pessoas de forma errada. Muitas esposas que não saem mais com seus esposos, não vão passear mais, porque estão sendo ensinadas na igreja a agirem dessa forma e estão destruindo seus casamentos. Então também tem muita gente, tem muitas igrejas ensinando de forma errada. Muita gente que não é pastor, que se denominou pastor, não sabe ensinar porque não aprendeu e está ensinando errado as pessoas. Está passando por um momento de empolgação. Nós vemos um testemunho que a família orava muito por ele. E a gente não sabe o contexto do que ele vivia antes. Então, de repente, ele viveu uma virada radical, sobrenatural, e agora, eu quero mostrar para todo mundo que agora tudo mudou e todo mundo tem que saber, e que Deus faz, e se esquece que não é nem por força e nem por violência. A obra é o Espírito Santo. E isso vem com o tempo, com a ajuda de pessoas sábias, conforme já foi colocado aqui muito bem por todos os debatedores, pela liderança, e aí ele vai tendo equilíbrio. Afinal, até em nossas igrejas, de vez em quando, alguém se empolga e tem que chegar perto assim, meu irmão, deixa eu puxar teu paletó, tá bom? Mas, pastores, às vezes é melhor a falação do que a omissão. Sim. Tem muita gente que não fala absolutamente nada, não se comporta da forma que precisa, a atitude absolutamente inconstante do ponto de vista espiritual, e tem a questão de temperamento. Tem gente que tem um temperamento, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos. Então, o cara convertido que fala mais, a tendência é que ele seja um convertido que continue falando mais. Ele pode falar mais coisas boas, entendeu? Mas tem gente que fala mais de muito tempo, né? E aí vai uma adaptação. Mas uma ouvinte diz: JR, a minha mãe é desse jeito aí. E ela diz que quem a abençoa, Deus vai abençoar. Mas quem não a abençoa vai prestar conta a Deus, pois ela é amada de Deus. O mais complicado é que ela congrega comigo. E o pastor é o meu marido. E ela ao final escreve com letras garrafais: socorro, me ajudem. Tem uns 5 M's aqui no WhatsApp dela, no ajudem. Dada a dificuldade de lidar com uma pessoa que diz o seguinte: se você me abençoar, você vai ser abençoado. Agora, se você não me abençoar, você não vai ser abençoado. Gente, tá certo? Você vai para Gênesis 12 e sai de lá correndo, porque não tem nada a ver com o que está sendo dito aí. Concordam? É isso aí, Reverendo Marcelo? Jota, existem 2 situações problemáticas aí. Primeiro, da pessoa que lê algumas passagens da Bíblia, principalmente passagens do Antigo Testamento, e diz: isso é para mim, eu vou viver isso, numa autoafirmação insensata e muitas vezes até contrária ao texto bíblico. E o segundo problema é quando essa pessoa é da família, no caso, a mãe. Porque se é um membro da igreja, você pode tratar de algumas formas. Agora, se é mãe, você vai tratar de uma forma completamente diferente. Isso se você tratar. Eu acho, JR, que nesse caso específico,
Vale o que a Bíblia diz, nós devemos falar a verdade em amor, devemos admoestar em amor, devemos ensinar o caminho de Deus e a verdade de Deus. Deve se sentar com essa pessoa e falar, olha só, você gosta tanto do Antigo Testamento, então eu vou sentar com você uma vez por semana e a gente não vai ler, a gente vai estudar a palavra de Deus. Porque quem convence nesses casos é a própria palavra, a ação do Espírito com a palavra é quem vai convencer. Já que o ser humano está falando e não está adiantando, então vamos para a palavra, vamos estudar a palavra e vamos deixar a palavra trabalhar e convencer a pessoa. E piorando a situação desse ouvinte, né? Que o esposo dela aí torna um problema. Se ele for tratar a situação de forma eclesiástica, ele vai levar um problema para dentro de casa, para a família. Não pode. E aí tem que ter muita sabedoria de Deus para lidar com essa situação. E como o pastor Marcelo já falou, à luz da Bíblia, bem devagar, isso aí leva um tempo, mostrando que tem o versículo, mas tem que ler o texto e o contexto. Senão vira motivo para pretexto. Não pode se apegar a um versículo só, pegar aquele versículo ali e ficar vivendo aquele versículo sem saber o contexto daquilo ali. Sabe o que eu percebo, Jota e pastora Flor de Lis? É que tem muita gente reclamando da vida e das palavras das suas ovelhas, mas muitas vezes nós não nos damos, isso é uma autocrítica que eu faço a mim mesmo, nós não nos damos o trabalho de talvez ir semanalmente na vida na casa daquele membro problemático que fala coisas que não devem ser faladas e ensiná-los a verdade. Muitas vezes nós cremos que a pregação de domingo é o suficiente para mudar a mente daquela pessoa, quando não é. Quando na verdade existem pessoas dentro da nossa igreja que necessitam de algo mais específico, necessitam de uma visita semanal onde você abra a Bíblia, estude a Bíblia com ela e durante 6, 7 meses até que a mente daquela pessoa seja mudada. Então só pregar para algumas pessoas não é suficiente, é necessário que aquela pessoa receba um reforço intelectual da verdade de Deus durante um longo tempo para que a mente dessa pessoa mude. Mas não tem como o pastor fazer isso, ficar indo na casa dos membros, porque a igreja cresce, a obra avança. Imagine uma igreja com 50 pessoas, amanhã vão estar com 100, porque o evangelho é multiplicador e daqui a pouco o pastor não vai poder ir, aí as pessoas vão começar a questionar, antes ele ia, agora não vai mais. O que tem que ser feito tem que haver essa equipe de visitação que tem que ser preparada dentro da igreja, porque o pastor, a figura pastor, não vai conseguir fazer isso de forma individual. Então tem que haver uma equipe preparada dentro da igreja. Agora, as pessoas também têm que querer aprender, ir para os estudos, monta um dia de estudo bíblico. Eu acho que a pessoa tem que sair da zona de conforto. A pessoa quer muita comodidade, quer mudança, quer transformação, sai da sua casa e vai para a igreja, vai para o estudo bíblico. Não vai só para o culto de domingo, não, porque as igrejas têm estudo da palavra e nos estudos da palavra, chega lá, as igrejas estão vazias. Tem muita gente procurando só oba-oba. Eu só vou no dia principal, botar a minha melhor roupa, vou levantar a mão, vou dar glória, mas não estão interessadas em ser transformadas, em aprender de verdade, de fato, a palavra de Deus. Gente, a essência do evangelho, a base do evangelho é amor, né? Eu fico até espantado por ver se multiplicar o número dessas informações, de um radicalismo. Eu falei assim, será que estamos falando de outra coisa que eu não vivo? Será que a minha realidade, ou ouso dizer, a nossa realidade é diferente? Que radicalismo evangélico, as pessoas pegam um texto isolado e usam para afrontar, ou usam para uma pressão psicológica. Eu começo a ficar preocupado o que essas pessoas fariam se, entre aspas, pertencessem a uma outra religião. Porque é tanto radicalismo, é tanta afronta, eu vou fazer, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas, peraí, Deus é amor, gente. Pastor, tem crente que vai pro monte, bota nome no joelho para matar a pessoa. Isso existe, coloca. Eu gosto de subir monte, parei um tempo, porque lá no monte você encontra pessoas colocando nome no joelho. Aí eu fui perguntar: o que é isso aí? Que é uma novidade. Não, para Deus tratar, para Deus matar, para Deus jogar no leito. Estão fazendo isso em monte, colocando nome no joelho para colocar pessoas no leito, para matar. Isso está acontecendo. As pessoas é um comportamento completamente contrário ao que ensina o evangelho. Exatamente. Então isso não é evangelho. Não é. É isso que a pessoa tem que entender. Às vezes ela está vivendo o que Paulo chama de um outro evangelho. É uma outra coisa. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é misericórdia. Jesus ensinou que eu devo amar os meus inimigos, orar pelos que me perseguem, orar pelos, não é contra eles. Não é? É uma mudança de vida completamente
distante daquilo que ensina as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus e os princípios que o Evangelho nos traz. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina e exatamente correr desse tipo de ação. Um ouvinte aqui traz um outro lado, disse, JR, a vida tá tão estranha, tá tudo tão trocado, será que não é a filha que tá errada? A mãe tá pregando o certo e a filha agora não quer ser confrontada? É uma possibilidade. Vamos falar sobre esse assunto. Qual é a reação que a gente tem quando a gente acaba sendo confrontado por alguém que tem a clareza do Evangelho, mas eu não quero abrir mão dos meus velhos hábitos? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Marcela Bastos, vamos à pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é clara e o resultado alarmante. Você conhece alguém que se acha melhor que os outros só pelo fato de ser crente? 85% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 90% deles no nosso site também conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Você deve ter acompanhado agora há pouquinho aqui na Caravana da Solidariedade com o nosso querido Cídio Gonçalves. Ele recebeu a irmã Maria Lúcia. Maria Lúcia é uma jovem senhora de 61 anos que viveu na sua vida já grandes batalhas e dificuldades. Uma delas é de ficar viúva. Uma mulher viúva que não tem filhos, ela tem uma perspectiva de vida. Uma mulher viúva com filhos e com filhos especiais, ela necessita de todo aquele suporte especial que somente quem tem sensibilidade, somente quem ama o próximo, somente quem se preocupa com o próximo, somente gente assim tem um coração para ajudar e para entender e para se colocar no lugar do outro e pensar, meu Deus do céu, como essa senhora se vira numa cidade tão complexa, num tempo de tantas dificuldades e lutas. Maria Lúcia é diabética, tem problemas no coração, ela já teve que operar, ela já infartou, já teve que operar. Existem cuidados especiais para quem já passou por uma cirurgia cardíaca e é fundamental medicação e é fundamental um tratamento que envolve uma série de outras coisas, inclusive psicológicas. Ela tem um filho especial, ele tem encefalopatia e é também autista. Ele precisa de cuidados especiais. Você entendeu que ela é viúva e ela precisa de cuidados especiais? De igual forma, o filho precisa de cuidados especiais. Ela conseguiu benefício para o filho, mas acabou só recebendo esse benefício por 4 meses. O benefício foi cancelado porque a advogada perdeu o prazo. Você imagina, com tanta necessidade e uma advogada que agiu de forma relapsa. Ela precisa de um advogado para lutar por ela. Ela tem direito a isso. Uma pessoa bem intencionada, correta, uma pessoa justa, fazendo nada de errado. Quem sabe existe algum advogado que possa nos ajudar nessa hora. 3891-9348, 3891-9348. Ela conseguiu, nessa batalha toda, cuidar do filho dela de maneira especial, porque ele necessita de cuidados especiais. Ele precisa de remédios para que ele se torne menos agressivo. Ela ganhou recentemente um apartamento no Minha Casa Minha Vida, mas está com as prestações atrasadas, ou seja, corre o risco de ficar sem a isso que é uma possibilidade, é uma bênção. Ela tem uma pensão do falecido esposo dela, mas por conta das necessidades de exames, ela fez o empréstimo e agora o dinheiro fica todo preso nesse tipo de empréstimo que muitas empresas fazem com idosos e que acabam pegando todo o dinheiro dos idosos. E o que ela faz? Como é que ela lida com essa história toda? Deus deu a ela uma bênção que é uma nora que tem ajudado, mas ela precisa de um pouco mais. 3891-9348, 3891-9348. Ela precisa de advogado para reaver o benefício do filho. Ela precisa de fraldas geriátricas tamanho G. Fraldas geriátricas tamanho G. Ela precisa de ventilador. Tá calor na sua casa?
Você imagina uma pessoa numa situação como essa, com tantas necessidades, um ventilador. De repente você tem 2, 3 dentro de casa. Pode doar, pode fazer uma doação especial. O filho dela ele fica um pouquinho mais calmo quando ele assiste televisão. Quanta gente tem mais de uma televisão dentro de casa? Uma televisãozinha para trazer um sossego, uma tranquilidade para esse rapaz e também para nossa querida Maria Lúcia. Uma série de medicamentos estão sendo apresentados aqui como necessários. Quem sabe você possa ligar 3891-9348, 3891-9348 e ajudar uma pessoa que tanto precisa numa hora como essa. É necessário que haja também transporte para pegar as doações e levar. Aquele que transporta, ele pega a bênção e leva para o abençoado. E ele, ao mesmo tempo, é o abençoado porque vê o semblante daquele que recebe numa hora tão difícil de sua vida. Advogado para reaver o benefício do filho, fraldas geriátricas tamanho G, ventilador, televisão para o filho e uma série de medicamentos além do transporte para pegar as doações. Não se deixe calar, nem se omita numa hora como essa. Maria Lúcia é o nome da nossa irmã, viúva, mãe de um rapaz que precisa de tantos cuidados e ela mesma de tantos cuidados especiais. 3891-9348, 3891-9348. É a hora, é a vez, é o momento de estender a mão para abençoar a quem tanto precisa. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, acolhemos aqui o pastor Paulo Dias, a pastora Flor de Lis, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Marcelo Gleiser, o pastor Luiz Suete, todos reunidos aqui no nosso Debate 93, antes do nosso break aqui no nosso WhatsApp, um de nossos ouvintes trouxe dizendo, J.R., a coisa está tão estranha hoje que você diz que a pessoa está errada e ela diz que quem está errado é você. Então, eu disse, será que essa filha não poderia estar errada? É uma hipótese, mas vamos tratar isso, porque às vezes as pessoas reagem a uma palavra nossa, que é uma palavra bíblica, porque a pessoa não quer conviver com a palavra bíblica, ela reage à pessoa e de quebra também à palavra. Como lidar com uma pessoa que está num comportamento errado, mas reage dessa forma e acaba no final, quem parece que está errado é você, que está trazendo o princípio da palavra. A grande questão é a sabedoria, né? Ao lidar nessa questão. Não é entre vencedores e vencidos, mas aquele que realmente conhece ao Senhor e anda com Deus, ele tem que ter a capacidade de entender que nem todo mundo, ele talvez seja forte como o outro, ou entenda da mesma forma, mas se ele está ali aplicando a palavra corretamente, né, ele há de haver, pela ação do Espírito Santo de Deus, né? Tem que orar antes, falar, poxa, buscar essa oportunidade, né? Talvez seja o momento certo para que possa ser conversadas essas questões. Não é pela imposição de um momento, mas Senhor, me dá uma oportunidade para conversar, e ela pode surgir de uma situação tão simples, num bate-papo, num cozinhar, num fazer uma refeição e começar um assunto tão gostoso que poderá tirar essa possibilidade de separação. E se você está com Cristo, né? Você está ali com Deus, Deus vai dar sabedoria no momento exato. A gente passa, a minha mãe completou 50 anos de casado, meu pai ainda não se converteu, né? Eu lembro desde adolescente, minha mãe ali orando, algumas situações, mamãe ali, né? Fala assim, Paulinho, eu tô com até o pescoço, mas olha, né? E pedir sabedoria nos momentos. Então, há a possibilidade sim de Deus dar sabedoria, oportunidade, né? Eu vejo muita mudança no meu velho hoje pela sabedoria da minha mãe, que não foi, né? Como a expressão que diz as pessoas, aquela siri na lata, né? Botar o siri, começar ali a discutir com todos, a fazer, não, mas procurou. Dentro das oportunidades, ela levou os filhos, né? E se Deus quiser, vai levar o marido também. Amém. Então, é essa possibilidade que a gente vê. Pastor J.R. Vargas colocou ali, fez uma colocação de um ouvinte, se também essa filha não está sendo confrontada pela verdade da palavra de Deus.
Isso também é possível, porque as pessoas não gostam de serem confrontadas. Elas não gostam de que mexa nas suas feridas e aponte os seus erros e os seus defeitos. Isso também pode estar acontecendo com essa filha, e ela pode estar vendo essa mãe como uma pessoa problemática, como uma pessoa fanática, né? E está fazendo essa colocação também em meio para os nossos ouvintes. Mas se as pessoas forem ilhas, pastor, mas se nós formos ilhas, cada um separado do outro, nós nunca vamos fazer ponte entre nós. Então, aquele que realmente, olha, eu sou mais intempestivo, eu não ouço. Senhor, me dá capacidade para que eu possa ouvir e ser ponte, não sermos ilhas. Pastor Luiz Suete, o senhor destacou a frase: todos nós temos um pouco de fariseus, e aí nós entramos nesse aspecto. E muita gente diz: fulano é um fariseu. Que é um fariseu? Propositadamente, é claro, eu escolhi essa frase polêmica, né? Tem pessoas que acham que agora eu me converti e pronto, eu nunca mais vou ter pensamentos, desejos, eu nunca mais vou me ver sendo tentado. E essas pessoas não conseguem estar firmes na sua caminhada cristã. O que é mais fácil para o ser humano? Se controlar ou brigar? Será que foi fácil? Ouvimos aqui o nosso companheiro falar sobre os 50 anos de casado dos seus pais, e mencionou o testemunho da sua mãe. Será que foi fácil para ela? Mas ela chegou aos 50 anos de casado, senão teria ficado pelo caminho, né? Será que é fácil dar a outra face, né? Ou é mais fácil dar o troco? Todos nós sabemos qual é a resposta. Em nós sempre haverá esse conflito. Em nós sempre haverá essa guerra. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. A luta entre o velho eu, o novo eu, né? Parece nunca ter fim. Então, se você acha, querido, se você era, digamos, um alcoólatra, né? E agora você não vai ver a espuminha da cerveja e nunca mais, você vai ter momentos de conflitos. Então, nós temos de lutar para que esse fariseu que tenta aparecer em nós não tenha vez. É verdade, Jesus deixou isso bem claro, né? Ele fala, Jesus confrontava com os fariseus, tanto que ele pegou uma prostituta e colocou acima dos fariseus, mostrando que ninguém está isento de errar. Jesus pega o filho pródigo e coloca acima do seu irmão exemplar, para mostrar que todos nós, quem está de pé, tem que tomar cuidado para que não caia. Ninguém pode se denominar ou se achar mais santo que ninguém, porque todos nós temos qualidades, mas todos nós também temos defeitos. JR, existe um fato que nenhum de nós é plenamente perfeito. Mesmo assim, nós devemos pregar a verdade, mesmo que seja uma verdade contra nós mesmos. Então, muitas vezes nós pregamos verdades que nós ainda não vivemos ou temos dificuldade de viver, mas a ordem nos é dada. Devemos pregar a verdade, mesmo que seja contrária a nós. Agora, existe uma diferença entre o verdadeiro cristão e os fariseus do tempo de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que erra, sabe que errou e tenta mudar, tenta melhorar. Os fariseus do tempo de Jesus, não. Eles erravam, não sabiam que erravam e não queriam mudar. Havia aparência de religiosidade, ou seja, por fora eu quero mostrar para todos que eu sou muito crente, mas não quero mudar por dentro. E o cristão verdadeiro não. Nós, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos convence quando estamos errados, e o que falamos contra nós mesmos é uma fala voltada para outros e para nós, não só requerendo a mudança dos outros, mas também requerendo nossa própria mudança, já que somos todos imperfeitos, mas imperfeitos buscando a perfeição. O Jesus chamando de sepulcro caiado, né? Exatamente. Olhando para eles e falando justamente o seguinte: pô, vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres, né? E essa questão, né? Que a gente vê isso aí muito, muito tácito, isso daí. É mais fácil consertar os erros dos outros do que os nossos erros. Próprios erros, né? Então, esse farisaísmo, esse grupo religioso que ensina tanto a gente, não é assim, não é
do que eu quero, não é muitas das vezes da forma como as pessoas vão me olhar, né? A gente estava olhando o que as pessoas vão falar de nós, aquilo que elas estão vendo, mas a gente reconhece, nós sabemos quem realmente nós somos. Como não cair na armadilha de se achar melhor que todos só porque somos chamados de filhos de Deus? Aí tem um caminhão de gente participando com a gente aqui, aliás, tem uma frota, né? Por telefone, por e-mail, pela internet, aqui pelo nosso site, também pelo WhatsApp, dizendo que tem um monte de gente, sim. Eu conheço muita gente e é provável que alguns sejam nossos ouvintes. Eu já me achei superior, inclusive àquele irmão daquela igreja, que aquela igreja lá só tem doido. Aí o outro diz, aquela igreja lá é um silêncio, aquela igreja o pessoal fala alto, aquela não fala nada, aquela igreja não sai. Aí o outro diz, aquela igreja só sai. Quer dizer, o outro é uma encrenca. Agora, como lidar com isso aqui? Como não cair? A dúvida é como não cair na armadilha. É gente que já caiu ou gente que não está caído, mas não pode cair na armadilha de se considerar melhor do que o outro? Porque isso aí, até onde eu sei, não é evangelho. Jota, para mim o segredo é buscar ser como Jesus. E buscar ser como Jesus é simplesmente você se ajoelhar e lavar os pés do outro e os pés cheios de barro do outro. O problema é que a gente quer ser como Jesus no céu, onde ele reina com poder e glória. Então eu sou como Jesus no céu. Eu reino com poder e glória sobre tudo e sobre todos. Só que ninguém quer ser como Jesus na terra, onde ele se ajoelhou e serviu ao outro e disse: o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. O problema é que a gente esquece essa palavra. A gente põe da seguinte forma: o maior no reino de Deus é aquele que manda, aquele que tem poder, é aquele que tem a igreja mais cheia, aquele que tem a igreja com mais dinheiro. Mas não, o maior no reino de Deus é o menor, aquele que serve ao próximo. O nosso conceito de poder, que Jesus definiu de forma tão clara, olha, no mundo poder é isso, mas no reino de Deus poder é outra coisa. O nosso conceito de poder se inverteu, porque hoje a gente pensa em poder como no mundo, ou seja, mandar, ter domínio e ter dinheiro, não no conceito do reino de Deus, onde ter poder é servir o máximo possível ao outro. Isso está sendo gerado nos membros, nas pessoas, por causa dessa competição que está acontecendo, infelizmente, nas igrejas, uma se achando melhor que a outra, pastores se achando melhores que os outros, mais capacitados que os outros, e levam isso para cima dos altares, e pregam isso, ministram isso, falando contra as igrejas. Olha, a igreja tal, muitos pastores, sem sabedoria alguma, citam nomes das denominações e falam: lá a porta é muito larga, lá não se prega a verdade, não se prega a palavra. Outros falam: aqui não, aqui você vai ter liberdade para adorar, para não sei o quê. Os nossos jovens, principalmente a nossa juventude, está caindo nessa armadilha, nessa competição de melhor que o outro, igreja melhor que a outra, denominação melhor que a outra. Isso está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje no nosso evangelho. Olha, gente, é uma coisa extremamente séria, porque quando se trata deste assunto aqui, de se sentir superior, a pessoa em geral, ela acaba ela acaba estagnada, ela deixa de crescer espiritualmente. Ela se considera melhor do que o outro é pior. Sabe aquele negócio que dizer, se tem muita gente pior do que eu? Essa frase é ótima. Assim como tem muita gente melhor. Não disse nada, tem muita gente pior do que eu, tem muita gente melhor do que eu. Agora, quem é que Deus quer que você seja? João Batista, ele nos dá um exemplo clássico. Quando foram promovê-lo, peraí, os discípulos de João Batista, não é? Em outras palavras, você é o cara, você é o profeta, e agora, como é que vai ficar? E aí ele respondeu: convém que ele cresça e eu diminua. Então o caminho é a humildade, esse espírito de competitividade, conforme foi colocado aqui, as pessoas se achando melhor do que as outras. Isso não vem de Deus, não. Isso me lembra uma outra história. Isso me lembra uma outra pessoa se achar melhor, querer receber toda a glória para si. Isso aí não se parece com nós temos como crentes entendermos uma coisa:
Nem Jesus agradou todo mundo. Então nós não temos que entrar nessa de se achar, de se sentir, de querer ser superior a ninguém, porque nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós nem estaríamos mais aqui. Então, muitas pessoas podem se sentir superior, mas isso não pode permanecer. Não tenha esse sentimento, não deixe esse sentimento negativo ser gerado por ninguém dentro de você, porque você não é melhor que ninguém, não é superior a ninguém, e lá na frente você sempre vai precisar de alguém, de uma mão estendida, e quando você se coloca na posição de superior, você, quando precisar, não vai ter essa mão estendida para você. A grande experiência, né, de Estevão, quando estava ali para ser apedrejado, né? A gente vê que ele poderia falar palavras de lamúrias para as pessoas, poderia falar uma série de coisas, mas ele usa a mesma expressão de Jesus Cristo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, ser parecido com Jesus é a atitude no momento certo. Muitas pessoas nos acompanhando sabem que durante muitos anos alguns evangélicos se posicionavam e afirmavam que eram superiores, diziam isso: nós somos superiores. Muita gente sofreu por conta disso. O entendimento bíblico nos faz perceber que nós não somos superiores a ninguém. Quanto mais perto da cruz de Cristo nós estivermos, mais nós nos veremos como nós somos de verdade. A transparência que o evangelho produz em nós é impressionante. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus sobre a nossa vida. E aí há uma identificação. Quando você busca a palavra de Senhor, eu preciso do Senhor. Um grande perigo é quando nós começamos a achar que nós somos tão bons, que não precisamos mais de Deus. E aí nos tornamos pessoas extremamente vulneráveis e com todos os riscos de uma queda terrível que pode prejudicar em muito a nossa vida espiritual. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está em pé. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você conhece alguém que se acha melhor que os outros só por ser crente? 93% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 90% deles no site também. Muito obrigado, Marcela Bastos, muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a você que participou com a gente hoje aqui da nossa Caravana da Solidariedade, tanto durante a Caravana do Louvor quanto aqui no nosso Debate 93, e agora especialmente a você que participou durante o Debate 93, a nossa gratidão ao seu carinho, a sua ajuda, o seu apoio. A Constância de Botafogo tá doando roupas de cama, fraldas e uma quantia em dinheiro. A Rosemary de Duque de Caxias está doando uma televisão e também quantia em dinheiro. Maria das Dores de São João tá doando dinheiro. A Letícia de São João tá doando ventilador. O Paulo Roberto tá doando medicamentos e também fraldas. A Fátima do Fonseca tá doando televisão. A Angélica de Bangu tá doando televisão e também ventilador. A Valda de Inhaúma tá doando ventilador. O Pedro de Duque de Caxias tá doando cesta básica. A Adriana de Jacarepaguá tá doando televisão. O Marcelo Cardoso de São Gonçalo tá doando televisão. O Clébio oferece serviços de advocacia. Vai ajudar também a Creuza de Campo Grande, medicamentos e roupas de cama. O Gilson tá doando televisão e o transporte. A Rosane da Tijuca tá doando televisão. Uma querida ouvinte anônima tá doando aqui também dinheiro. A Girleide de Rocha Miranda tá doando fraldas. A Denise de Bom Sucesso tá doando televisão. A doutora Melissa Cavalcante tá doando os serviços advocatícios aqui. A Renata de Anchieta tá doando televisão. O nosso carinho, a nossa gratidão a Deus. Tem mais gente? Tem mais gente. Não deu tempo de digitar. Então a nossa gratidão, ainda que não nominalmente, mas aqui estendendo o carinho e a gratidão a esses ouvintes que não se calam, que não se omitem, que não se escondem, mas que estendem a mão para abençoar. A nossa querida ouvinte sai hoje daqui mais feliz, sai hoje daqui mais animada para continuar a enfrentar as batalhas e as lutas que ela mesma tem enfrentado. Que Deus a abençoe, assim como a todos vocês
que caminham conosco aqui na 93 FM e em especial na nossa caravana da solidariedade. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, aqui um ouvinte dizendo: crente que tem desafetos, esse tipo de crente vai entrar no céu, minha gente? Pergunta aqui o ouvinte. Não sei, mas bom, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis, né? Mas se vai entrar ou não, a pergunta é que eu vou fazer aos debatedores aqui amanhã. Tenho visto muitos crentes que não conversam com outros irmãos, é verdade? Tem isso mesmo? Gente que não conversa com outro? Alguns tem muitos assim? Vai recomeçar o debate. Olha aí, alguns. Depois que eu ver essa história de ajoelhar pra pedir que o outro morra. Depois dessa aí, né? Alguns por causa de brigas e contendas, outros porque acham que os relacionamentos que possuem, eles já são suficientes, então não precisa de mais ninguém. Tem muita gente assim. Isso pode acontecer? Pessoas que se dizem lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos, minha gente. Inimigos? O crente necessariamente precisa ser amigo de todas as pessoas? Tem também um exagero aí às vezes, né? Cumprimentar por educação, né? Cumprimentar, nós temos que cumprimentar a todos, porque somos educados, somos servos do Deus Altíssimo. Então, cumprimentar. Agora, perdoar é uma coisa, conviver é outra, né? Trazer pro nosso relacionamento é uma outra questão. Posso não falar com o irmãozinho da igreja? Pergunta que eu ouvi, tô lendo o tema de amanhã, hein? Posso não falar com o irmãozinho da igreja porque o meu anjo não bateu com o anjo dele? Isso. Então, tem esse negócio aí? Tem a briga angelical. Pelo jeito aqui existe uma batalha angelical. O negócio aqui é mais feio do que eu imaginei que fosse. Mas essa é uma adaptação. É uma adaptação de uma expressão. Meu santo não bateu com o santo dele. Como é evangélica, meu anjo não bateu com o anjo dele. Nenhuma das duas tem base bíblica. Quando você acha que já viu de tudo nessa vida, né? Sempre aparece. Então, como é que a gente faz, né? Esse tipo de coisa. Eu não sei, ouvinte, você conhece alguém? Se você lida com pessoas que têm esse tipo de comportamento, como é que você faz? E eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui. Você, ouvinte, tem uma listinha aí? Fala pra mim, só aqui entre nós dois. Tem uma listinha, esse não, essa Deus me livre, essa promova Senhor, essa Deus tem misericórdia, esse sai de mim abacaxi, ou não? Bom, esse é o tema que nós vamos discutir, mas não é hoje não, viu? Começa hoje, mas é amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Mandando um abraço aqui pra Renata, e tá acompanhando a gente, ouvindo o nosso Debate no 93 de hoje. Muito obrigado, Renata. Também aqui a Jeane, que tá aniversariando hoje, ouvinte da 93 FM. Eu agradeço pelo carinho da audiência. Pastor Paulo Dias, leva um abraço pra sua mãezinha, o seu paizinho. Que Deus abençoe, meu querido. Obrigado, hein? Eu que agradeço, quero agradecer o carinho, né? Dia 30 estaremos deixando o Ministério de Jardim Carioca. Deus estará me mandando para outro lugar. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e graça e paz a todos. Muito obrigado. Grupo Shalom também. Amém. Pastora Flor de Lis, muito obrigado, Deus abençoe. Leva um beijo pra mãezinha. Com certeza, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer a todos os meus seguidores das redes sociais, mandar um abração a todos os meus filhos, a todo o povo do Instituto Flor de Lis, do Ministério Flor de Lis, a todos os pastores que têm me abençoado, e hoje em especial a minha filha Dayana, que está fazendo aniversário, e a minha filha Isabel, que também fez aniversário essa semana. Um beijão muito grande pra elas. Flor, me diz uma coisa, tem algum mês que não tem aniversário de filho? Não. Não tem jeito, né? Não. Mas tem mês que tem mais gente? Dezembro e janeiro. Dezembro, dois ótimos meses, hein? Dezembro e janeiro é o mês que tem. São quantos, Flor? 50 aí? 55. Não tem jeito, né, minha gente? Que Deus abençoe a Flor de Lis, né? Abençoe muito, cada vez mais. Pastor Marcelo Gleiser, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, eu que agradeço. Quero mandar um abração ao São Valdemar, Camilo, Wellington, Daniel, Wani, Adams, Ariane, Wallace, Letícia, Amanda, John Coutinho, Carlos, minha esposa, minha mãe Maristela, minha esposa Priscila e minha filha Sofia. Vou trazer ela aqui em breve. O pessoal fala, traz a Sofia, espera ela crescer mais um pouquinho, vou trazer ela aqui esse ano ainda. Maravilha, obrigado, reverendo
Muito obrigado, pastor Luiz Suete. Um forte abraço, querido. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço especial para a Alessandra, esposa do André Nazaré. Ela pediu muito, né? Ela esteve internada, desenganada pelos médicos, foi necessário uma intervenção cirúrgica, aliás, várias intervenções. Ela teve síndrome de HELP, onde isso só acontece entre 6 a 9% das mulheres grávidas no mundo, e a porcentagem de sobreviver é menos de 10%. Ela foi tida como desenganada, os médicos falaram, já fizemos tudo, mas Deus interveio e mudou essa história. Ela está em casa. Um abraço, Alessandra, esposa do meu amigo André Nazaré. Um abraço também para a família Casa da Bênção em todo o estado de Janeiro, em especial aonde eu estou, pastor em São João de Meriti. E hoje tenho a honra de estar aqui com meu filho caçula, me acompanhando aqui nos estúdios de Israel Suete. Maravilha, muito obrigado também a ele, muito obrigado a você, ouvinte amado. Vamos orar juntos? Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração. Vamos apresentar o tema de hoje. O pastor Paulo, por gentileza, vai orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Oremos. Pai maravilhoso, Deus santo, Senhor, em quem nós confiamos, temos depositado a nossa fé, toda a razão da nossa esperança, aquilo que somos e aquilo que, Senhor Deus, o Senhor tem preparado para nós. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos-te, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aos enfermos, aqueles que estão no leito de dor, Senhor, precisando, Pai, de um socorro, uma palavra. Deus, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que é o Consolador, é o Paráclito, aquele que está ao nosso lado, Senhor, nós te louvamos e sabemos que nós nunca estaremos sozinhos, Senhor, seja qualquer momento de nossa vida. Pedimos-te, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor, para esses irmãos que estão atravessando momentos de luto, momentos de dor. Ó Pai querido, nós temos a certeza que nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Senhor. E nós te bendizemos por isso. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, que estão em conflito, Pai querido, quanto às questões do debate. Pai querido, nós sabemos que nós, uma vez chamados por Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós mudamos porque não mudamos em nós mesmos, porque é o Senhor que faz a grande mudança em nós. Nós somos cidadãos dos céus e é por isso que nós te bendizemos, Senhor. Toma as nossas vidas, continue a abençoar a cada um, Senhor Deus, que aqui tem participado, ó Deus querido, a toda a rádio, a Shaddai, aos irmãos que têm trabalhado e labutado nesse mistério de abençoar vidas. Muito obrigado, Senhor, nós te bendizemos e desde já te agradecemos em o nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.